É salvação pela graça. Salvação pela graça. Pastor Fabiano, você pode fazer uma oração para nós iniciarmos o estudo desta manhã? Sim, vamos orar então. Bondoso Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez nos dispondo a estudar a Tua palavra, a ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Que o Senhor hoje, pelo Teu Santo Espírito Santo, possa nos conduzir nossa mente, nosso coração para as preciosas verdades, aceitar em nosso coração e praticá-las. Que o Senhor possa abençoar o pastor Maito, o meu querido irmão Daniel, que está na condução desse programa, também em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém. Há uma pergunta na Bíblia feita por um dos amigos de Jó que sempre me chamou a atenção. O Bildade, o nome desse amigo de Jó, né? Ele fez uma pergunta: como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Essa é a pergunta. E essa pergunta que ecoa ao longo da história humana, né? Como, pois, o homem pode ser encontrado justo diante de Deus? A realidade é que o ser humano é um pecador. E como pecador, jamais pode tornar-se justo por si mesmo. E nem obedecer aos justos requerimentos de Deus por si mesmo, né? Como pecador. Em outras palavras, o ser humano não pode salvar-se por seus próprios méritos. Essa é uma grande verdade. E aí, pastor Fabiano, se o ser humano não pode salvar-se pelos seus próprios méritos, então fica uma grande questão. Estaria a humanidade irremediavelmente perdida? Essa é a grande questão, pastor. Essa é uma pergunta importante, né? A gente acha, algumas pessoas tendem a achar que porque não cometem alguns atos pequenos que sejam de pecado, por não cometer esses pecados, por não cometer pecados pequenos ou às vezes pecados grandes, eles acham assim: não, mas eu não sou assim um pecador. As pessoas não têm noção clara do que é pecado e de qual é o seu real estado na condição do pecado. E veja, o salmista, ele é claro quando ele fala que em pecado ele foi concebido pela sua mãe, né? Em pecado. O apóstolo Paulo fala que todos os seres humanos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Absolutamente todos. Então, assim, para a gente entender o tamanho da oferta, da salvação ofertada por Deus, nós precisamos entender o tamanho da malignidade que é o pecado. Que todos nós fomos atingidos por esse vírus, o vírus do pecado. Sim. Agora, a pergunta que o pastor fez foi: e agora? Nós fomos deixados a ermo? Fomos deixados aí sozinhos a padecer? Se nós fôssemos deixados sozinhos no pecado, nós não teríamos chance nenhuma de viver. Nós seríamos exterminados, porque a consequência do pecado, a consequência natural do pecado é morrer. Inclusive o provérbio fala: aquele que peca violenta a própria alma. O pecado é autodestrutivo. Ele nos destrói quando nós o praticamos. Então, se nós fôssemos deixados sozinhos, nós estaríamos completamente perdidos. Mas hoje, pela graça de Deus, nós vamos estudar que existe uma salvação. Muito bem. Pastor, quando se fala em salvação, é comum, claro, a gente recorrer ao Novo Testamento, né? Por conta dos evangelhos, as cartas paulinas, né? Assim, os evangelhos parece que escancaram um plano de salvação. A gente tem aquele texto que é muito conhecido do mundo cristão, que é João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então parece que esse texto ele resume bem o plano da salvação, o desejo de Deus em salvar a humanidade. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, parece que o Antigo Testamento ele uma nota um pouco dissonante do Novo. Dá a impressão que no Antigo Testamento a salvação era preciso fazer alguma coisa, oferecer algo para ser salvo. É assim mesmo, pastor? Como é que ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Bem, é só uma impressão, sabe?
é só uma impressão, porque o método usado por Deus, tanto no Primeiro Testamento como no Segundo Testamento, é o mesmo. É salvação pela graça, por meio da fé. Não existe outro meio para se salvar. Tá? A salvação é pela graça, por meio da fé. Alguns colegas de outras denominações que falam assim, não, mas os adventistas não são salvos pela graça, eles são salvos pelas obras. Eles dizem assim, não, mas os adventistas, eles acreditam nisso, que precisam guardar a lei para se salvar. Então, assim, se a gente puder, hoje nós vamos corrigir essa visão. Essa é uma visão equivocada da doutrina adventista. Assim como Lutero, assim como outros reformadores que acreditavam que a salvação é pela fé, nós, adventistas do sétimo dia, temos absoluta certeza que a salvação é unicamente pela fé. E no Antigo Testamento, ele vai revelar isso pra gente. Inclusive, há um texto, é o texto de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. O texto vai dizer assim: e creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Ele creu no Senhor. Observe que ele não fez nada. Tá? Ele simplesmente acreditou na promessa que Deus lhe havia dado. Ele creu. E isso foi colocado, foi computado, foi adicionado como justiça para Abraão. Mas porque ele creu. Tá? Então você não tem aqui nenhuma obra antes disso. Tá? Primeiro ele crê, primeiro ele é salvo pela sua crença na palavra de Deus, naquilo que Deus deixou para ele. Então quer dizer que o Antigo Testamento já fala da necessidade da fé para a salvação. Exatamente, precisa se crer, precisa ter fé. Tá? Ninguém pode ser salvo pelos méritos da obra, porque por mais que você, vamos fazer aqui uma ilustração aqui. Por mais que você seja uma pessoa boa, que você frequente regularmente a igreja, você não mata, você não adultera, você não mente, você aparentemente tem boas ações, aparentemente a sua vida é uma vida sem defeitos morais. Aí você diz assim, não, mas Deus vai me salvar porque eu sou uma pessoa boa. Não, você não vai ser salvo porque você é uma pessoa boa, porque apesar das pessoas serem, apesar da melhor pessoa existir no mundo, apesar da pessoa ser uma pessoa de boa índole, ela ainda está dentro da natureza do pecado. Sim. E uma vez na natureza do pecado, precisa de um salvador. E por mais que as suas ações sejam boas, elas ainda não são dignas da salvação. Só um teve uma vida digna, e esse foi Jesus Cristo. É por meio da fé nele, na sua palavra, é que nós podemos ser salvos. Muito bem, pastor. Interessante que o Antigo Testamento está cheio de homens que foram convidados, desafiados a ter fé, né? Além de Abraão, o próprio Noé, a gente vê Noé ali tendo que exercer a fé. Mas a gente tem um personagem na Bíblia, que é Davi, que Davi ele me chama muita atenção nesse contexto de se apoiar na graça de Deus. O Salmo capítulo 6, o verso 4, aqui está um dos cânticos que Davi compôs, né? Um dos poemas compostos por Davi. E o verso 4, Davi diz assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Que texto claro, né, pastor? Claríssimo, né? Salva-me por tua graça. Veja, Davi não apresentou obras, não apresentou méritos. Ele simplesmente se voltou para Deus e falou assim: salva-me por tua graça. E esse mesmo Davi, com esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento, se você for para o capítulo 13 e o verso 5, nós encontramos algo muito semelhante. Ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. A graça e somente a graça, nada mais pode nos tirar de dentro do pecado, de dentro do lamaçal do pecado, nos tirar de lá de dentro, nos purificar, nos renovar e nos dar um outro rumo. É a graça, né? A lei, ela tem um papel, tá? Mas não na salvação. A lei não tem nenhum papel na salvação. Ela tem um papel de nos mostrar o caminho.
tá? Mas é a graça de Deus, é a sua misericórdia, né? É a sua ação para beneficiar o pecador, mesmo que ele não mereça, que leva ele à salvação. Muito bem. Agora, pastor, se o Antigo Testamento fala da salvação unicamente pela graça, pela fé na graça, né, pela fé em Cristo, e o Novo Testamento, como é que ele revela o processo da salvação? Como podemos ser salvos de acordo com o Novo Testamento? Bem, esse é um dos temas mais abordados, principalmente na teologia paulina. Paulo falou muito da justificação pela fé. E sem dúvida, no Novo Testamento, nós vamos encontrar muitas passagens a respeito dessa salvação. Uma dessas passagens está no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. E eu recomendo ao nosso ouvinte e ao nosso telespectador aqui pelo Facebook que você leia Efésios capítulo 4 inteirinho, tá? Efésios 4, Efésios 2, todos esses textos estão mencionando sobre salvação, tá? Principalmente o 4, né? Eu gosto muito desse texto de 4, mas o 2 também. Então vamos ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 8. Pastor Maito, deixa eu ver aqui. Ok, já achei aqui. Pronto, pastor. Eu estou no outro texto aqui. Efésios 2, verso 8. O texto diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não existe, acredito, na Bíblia, textos mais claros do que esse aqui, de Efésios capítulo 2, né? Nós somos salvos pela graça, mediante, por meio da fé. É a fé que se apodera, é a fé que segura, é a fé que se agarra firmemente a esta graça que Deus nos concede, sabe? A fé, eu digo assim, é o canal, é o meio, é a forma, é o como nós nos apropriamos da ação de Deus pela raça humana, tá? Na concepção hebraica, a palavra fé é emuná. E essa palavrinha emuná, para a gente entender, ela tem assim um pano de fundo. Para a gente entender o que é emuná, basta a gente imaginar um náufrago no meio do grande oceano, sem ter no que se firmar, e imagine que ele está ali prestes a afundar, a se afogar, a morrer, quando de repente ele percebe uma boia, ou então ele percebe um tronco. Eu mesmo, se tivesse uma situação como essa, eu me agarraria com todas as forças e não soltaria de jeito nenhum. Essa ideia de se agarrar para sobreviver é a ideia de emuná, de fé, né? Então, o que Paulo está dizendo? Que você tem que se agarrar à graça, se agarrar à ação divina de ter te salvado, se acreditar profundamente que você é salvo assim pela graça divina, né? Eu falei, pastor, que eu já estava no outro texto aqui aberto, que Paulo, como você bem falou, sem dúvida nenhuma, um dos autores que mais escreve sobre essa questão da graça, né? Da salvação pela graça. E em Atos capítulo 15, o verso 11, Paulo diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então parece que não há dúvida nenhuma de que tanto no Antigo Testamento quanto que no Novo Testamento, a salvação ela é entendida como sendo algo unicamente pela graça. E nós fazemos, digamos assim, tomamos posse dessa salvação pela graça através da fé, como você bem aqui ilustrou. A gente agarra, né, a graça utilizando a fé em Cristo, a fé naquilo que Cristo fez por nós, né? Agora, pastor, o que Jesus fez, afinal de contas, para nos salvar? Essa é uma pergunta que muitos se fazem, né? Ah, Jesus é Salvador, Jesus salva, mas o que Cristo fez para salvar, para redimir a humanidade? Olha, para a gente entender essa pergunta, nós precisamos compreender todo um contexto para que a gente possa compreender como é que a ação de Jesus lá atrás pode me alcançar aqui,
século 21, 2021, né? Como? Nós precisamos entender, primeiro, nós precisamos crer na criação. Deus como criador. Jesus esteve na criação, né? E ao criar o ser humano, ele o criou para a vida eterna. Uma vez que ele o cria, ele mantém um relacionamento, ele adverte sobre os perigos, mas mesmo assim no capítulo 3 de Gênesis, Satanás aparece em cena, engana Eva, que é utilizado como instrumento também para atingir o homem, e o homem cai. E a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós temos aí a luta, né? Neste grande conflito entre bem e o mal. Nós temos aí também instituído um plano para a salvação. Nós temos ali o início do rito do santuário, o ato de sacrificar um cordeiro. E ali, naquele momento, Deus está dizendo assim, olha, é o seguinte, pessoal, seres humanos. Ele não está falando para uma nação, ele está falando para seres humanos. Vocês serão salvos de uma forma diferente. Haverá um substituto. A minha lei foi transgredida, e uma vez que ela é transgredida, o salário do pecado é a morte. E agora, para que você seja salvo da penalidade do pecado, eu vou enviar um substituto. Eu vou enviar o meu filho, e ele é que vai substituir vocês. Então, Jesus Cristo vai vir na plenitude dos tempos. Depois de 4.000 anos de pecado já, Jesus encarna, né, ali em Belém, e ali ele nasce, se cria em Nazaré. Ele começa seu ministério aos 30 anos de idade, trafegando ali entre as cidades da Judéia, Galiléia, né? Jesus, ele vive uma vida perfeita. Ele guarda toda a lei, ele guarda todos os mandamentos. Ele tem direito legal de viver eternamente, porque ele não transgrediu a lei, não há nem pecado em Jesus Cristo. E agora, presta atenção, ele vai ser contado entre os pecadores. Por que ele vai ser contado entre os pecadores? Porque vai cair sobre ele os pecados de toda a humanidade. E ao cair o pecado da humanidade, ele vai agora pagar essa conta. A necessidade de morte que a lei exigia do pecador. E todo homem, toda mulher que exercer fé nesse ato de Jesus Cristo, ele também é alcançado por esta salvação. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, Paulo vai resumir tudo isso. Ele vai dizer assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morre. Deus provou que ama a humanidade, que amava Adão e Eva, que amava toda a sua descendência, e nós somos descendentes de Adão e Eva. Por mais que você queira acreditar que você é descendente de macaco, meu amigo, lamento, você é descendente de Adão e de Eva, os primeiros homens criados por Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus prova que não abandonou Adão. Deus prova que não abandonou a humanidade, que ele prova que ele não te abandonou quando ele enviou Jesus Cristo para morrer por você. Pastor, tem uma citação de um estudioso, de um teólogo. Ele diz assim, que a nossa salvação não está fundamentada em nossas obras por Cristo, mas em suas obras por nós. Essa é uma citação de Mateus, JHH, eu não sei o sobrenome, né? Mas é um teólogo. E interessante, né? Porque realmente não é a salvação não é fundamentada no que nós podemos fazer por nós mesmos, mas ela é fundamentada naquilo que Cristo faz por nós, né? E é nesse sentido que o livro de Hebreus, o capítulo 9, verso 22, chega a dizer assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Parece que Paulo, ele olha para o passado, naquele momento em que o povo foi orientado a oferecer sacrifícios, né? E agora ele está dizendo assim, olha, o sacrifício perfeito já aconteceu. E esse sacrifício, então, esse sangue desse sacrifício, ele purifica, ele realiza a remissão
dos pecados. Cristo fez isso por nós, né? Exatamente. A vida de Cristo deveria ser a nossa vida. Sim. Né? Como nós não conseguimos viver, ele vai lá e vive em nosso lugar. Ele vai nos substituir quanto ao castigo. Tanto é que é dito, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, Isaías 53. Então veja, ele é nosso substituto tanto na guarda da lei, como também é o nosso substituto porque nós transgredimos a lei e agora merecemos a penalidade. E ele sofre a penalidade. Bem, se você quiser entender um pouco mais sobre essa questão da substituição, basta você dar uma olhada na história me sumiu o nome agora. Ele estava condenado a morrer naquele dia. Barrabás. Muito obrigado, pastor Maito. Às vezes some assim o nome da nossa cabeça, né? E Barrabás estava condenado. Naquele dia ele iria morrer. Juntamente com seus 2 companheiros, eles provavelmente viviam uma vida de mentiras, de roubo, né? E naquele dia ele estava condenado, prestes a ir para o Calvário. Ele seria morto, né, na cruz do Calvário. O Calvário, a cruz, era um instrumento de tortura para os piores bandidos. E geralmente o que era crucificado no meio era o pior. Naquele dia, aquela cruz era de Barrabás. Barrabás tinha que morrer naquele dia. Mas o que aconteceu? Qual foi o desfecho daquele momento? Aquele julgamento aconteceu ali, no pretório ali. Barrabás, que era culpado, ele foi inocentado. Ele sai dali sem culpa nenhuma. E Jesus Cristo assume o lugar de Barrabás e é crucificado, é contado entre os pecadores, crucificado, e é considerado o pior de todos. Isso é substituição. Todos nós, eu e você, somos o Barrabás dessa história, né? Nós somos esse Barrabás. E é somente o sangue de Cristo, somente Ele é que pode limpar, purificar, somente Ele pode nos renovar. Não existe outra forma de estarmos limpos se não for pelo sangue do Cordeiro, né? Muito bem, pastor. Essa lição é uma lição muito, muito assim, gostosa de estudar, né? Afinal de contas, quem não gostaria de saber sobre o plano da salvação, o que é que Deus fez para salvar o ser humano? E nesse sentido, pastor, quais são os passos que podem confirmar a salvação? Porque, veja, será que basta o cristão dizer assim, olha, eu aceito ser salvo? Será que basta só ele falar assim, não, você aceitou a salvação? Não, eu aceito ser salvo. Basta ele só declarar, só ele falar, de repente ir na igreja que ele congrega e falar assim, olha, eu estou aqui porque eu aceitei ser salvo. Quais são os passos que a Bíblia ela nos ensina com relação à confirmação da salvação, pastor? Bem, para a confirmação da salvação, tem algumas coisinhas que precisam acontecer, né? A primeira coisa que deve acontecer, no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, vai nos revelar. Atos, capítulo 4, verso 12. Deixa eu ler aqui rapidamente. O texto diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Primeira coisa, nós precisamos crer no nome, na pessoa que pode salvar. Pedro aqui está se referindo a Jesus Cristo. Não há debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então não é Buda, não é Maomé, não é Alá, não é os hindus, não, tá? É Jesus Cristo. É por meio dele que somos salvos. Outro ponto que é importante a gente frisar, também está no livro de Atos, capítulo 3, verso 19. Diz o texto lá: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Para que nós sejamos salvos, é necessário o arrependimento. É necessário a conversão. Converter é mudar de rumo. Arrepender é eu sair daquela posição que estava
e me colocar na posição ao lado de Deus para fazer a sua vontade. Aí você me pergunta, pastor, eu não consigo nem sequer me arrepender. Se você é uma dessas pessoas, Romanos capítulo 4, verso 1, capítulo 2, vai mencionar a respeito dessa questão do arrependimento, né? Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, até para nos arrepender nós precisamos de Deus, e Ele é justo, Ele é bondoso o suficiente para nos levar ao arrependimento. Um outro ponto, então, eu já vi aqui o arrependimento, a conversão, a aceitação de Cristo, mas um outro ponto está lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Né? Para aqueles que querem ser salvos, você precisa ir lá para 1 João capítulo 1, verso 9. O texto vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, eu acredito em Jesus, eu creio nele, somente por ele é a salvação. Eu me arrependo e a bondade de Deus é que me conduz ao arrependimento. Eu me converto, eu mudo de rumo, eu confesso o meu pecado, né, para abandoná-lo, né? Então, são passos. Aqui ainda tem mais alguns, eu quero ler pelo menos mais dois. Mateus 19, verso 16. Mateus 19, verso 16. No livro de Mateus, capítulo 19, verso 16, nós temos o seguinte passo. Vamos lá. Mateus 19, verso 16 diz o seguinte: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Observe que a pergunta do jovem rico para Jesus foi: o que eu faço para entrar no reino eterno? Jesus ele vai mencionar o caminho que ele deve trilhar. Aqui ele não está falando exatamente como é que nós somos salvos, mas se eu sou uma pessoa que quero permanecer salvo, eu tenho que me afastar do pecado. Sim, sim. Eu tenho que abandonar a velha vida. E Jesus, ele mostrou aqui o que ele tem que fazer. E observe que ele está apresentando aqui a lei moral. Você precisa viver em harmonia com a lei moral. Tá? Esses aqui são alguns passos que confirmam a salvação. Eu posso recapitular aqui rapidamente. Primeiro, você precisa crer em Jesus Cristo. Não existe outro nome. Segundo, você precisa se arrepender e se converter. Terceiro, você precisa confessar esse pecado para Deus, não para mim, não para os padres, mas para Deus. Deus é o único. Você também precisa agora seguir o caminho da verdade, o caminho da retidão. E o mandamento vai te mostrar qual é esse caminho, certo? Então, esses são alguns passos que confirmam. Agora, pastora, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16, tem algo interessante que parece que é assim, o grande clímax desses passos que confirmam a salvação, né? Porque diz assim um texto bíblico: quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Parece que o cristão ele precisa dar esses passos, passo do reconhecimento de que é pelo nome de Cristo que somos salvos, o passo da conversão, né? O passo da confissão, o passo de passar a viver uma nova vida, andar em novidade de vida, como o apóstolo Paulo diz. E parece que a coroação, dizendo assim, o testemunho público, né? Eu costumo comparar o batismo como um casamento. Não é isso? Perfeitamente. Casamento, quer dizer, a pessoa ela começa a namorar com a menina, o homem começa a namorar ali com a jovem, e eles criam um compromisso entre si, e agora o casamento é um testemunho público de que ali há uma aliança, um compromisso sério para a vida toda.
Exatamente. E você já percebeu que ninguém casa de uma hora para outra? Há uma preparação para o casamento. Sim. Há um compromisso antes do casamento. Olha, primeiro você tem que arranjar a namorada ou o namorado. Depois vocês têm que se conhecerem. Depois que vocês se conhecem, vocês laçam ali um compromisso de confiança um para com o outro. Depois vocês decidem se de fato querem viver a vida toda junto. Depois vocês vão preparar, né, os pais, vão preparar, quem sabe, uma casa, os primeiros utensílios. Vocês já começam a se preparar. E só então, depois que você dá esses passos, é que você vai perante ali um juiz, ou então a um religioso, um pastor, né? E juntamente com a sua família, publicamente você vai declarar que aquela pessoa é a sua esposa, que aquele homem é o seu marido, né? E então, publicamente, você está declarando para a sociedade, diante de Deus, diante da sua família, que você não é mais solteiro, que você é casado. Da mesma forma, é o batismo. Primeiro, você quer sair do mundo. Primeiro passo, você vai se arrepender. Primeiro, reconhecer que Jesus é o único meio de salvação. Você vai se arrepender, vai se converter. Você também vai confessar todos os seus pecados. Você também vai começar a andar de acordo com a lei de Deus. Porque, olha, preste atenção, né? Se me amais, guardarei meus mandamentos, né? Você precisa parar de seguir pelo caminho mau e seguir pelo caminho do bem, né? O caminho da moralidade. E Deus deixou os 10 mandamentos aí. E agora, depois que você segue esses passos, peraí, agora está na hora de eu me acertar com o Senhor, né? Eu vou declarar publicamente que eu sou do Senhor. Eu vou me batizar, né? Eu vou agora publicamente declarar a toda a cidade de Jaru que eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem, chegamos então aí ao final desse estudo tão importante, né? E eu queria, amigo ouvinte, você que está aí nos assistindo pelo Facebook, fazer um convite simples, já que nós chegamos à conclusão de que a salvação ela só pode acontecer pela graça de Cristo. O convite então é exatamente esse. Você, amigo ouvinte, você, o nosso internauta que nos assiste pelo Facebook, você aceita que a salvação só pode ser obtida pela graça de Deus? Você compreende que aceitar a Cristo é confessar, abandonar os pecados, seguir os mandamentos, que ali está o princípio da moral de Deus, e não somente seguir, mas também ter a experiência do batismo e ser perseverante? Você está disposto a dar esse espaço em sua vida?